Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Cavalcante. Essa aqui é a nossa primeira aula de desenvolvimento de software para dispositivos móveis, né, do período letivo excepcional. Espero que estejam todos bem, de saúde, né, e prontos aí para a gente começar esse novo período um pouco mais reduzido, né, mas espero que seja proveitoso. Então, antes da gente, né, começar a falar do assunto da disciplina em si, eu vou fazer uma introdução aqui, né, do nosso planejamento. Esse aqui é o cronograma da gente. Então, a ideia é a disciplina ter 10 semanas né, normais assim para finalizar a disciplina e mais 2 semanas aqui no final para quem, né, se alguém não for aprovado, ele vai poder fazer reavaliação e prova final, tá? Então, a ideia é ter 4 semanas, né? Então, 4 semanas de aula e uma semana de avaliação, depois mais 4 semanas de aula e mais uma semana de avaliação, que seria, né, primeiro a B1, depois a AB2. E nessas semanas eu pretendo disponibilizar as aulas gravadas, né? Pelo menos as 3 primeiras semanas vão ser aulas gravadas. E na quarta semana da prova, se for necessário, se eu achar que, né, a gente precisa assim, a gente pode fazer um encontro síncrono, né? Então, ali um encontro, né, ao vivo pelo Google Meet para discutir alguma coisa da disciplina, ou fazer exercício, tirar dúvida, né? Quando a gente for chegando perto dessa semana, eu vou avaliar, ver se é necessário ou não, tá? Então, esse é o nosso cronograma. Sobre a avaliação da disciplina, a ideia aqui é, né, simplificar, né, deixar bem simplificado, assim, até como o período está um pouco reduzido, eu decidi simplificar um pouco aqui. Então a ideia é ter listas, que no caso pode ser lista, pode ser um trabalho, por exemplo, um trabalho escrito, uma coisa não muito complicada, né, um trabalho escrito de 1 ou 2 páginas sobre um determinado assunto que a gente vai ver. Pode ser lista de exercício, então um formulário, né, com as questões você vai responder lá pelo Google Classroom também, né? E essas listas, esses trabalhos, eles vão valer 30% da nota. E além das listas, a gente vai ter as provas, né, a B1 e a B2, que também vão ser feitas pela plataforma e vão valer 60% da nota. E eu decidi não cobrar a frequência dos alunos na disciplina, né? Já que minha proposta está sendo usar aulas gravadas, então eu vi que não ia fazer muito sentido cobrar presença, já que não tem como verificar que o aluno de fato viu a aula ou não. Inclusive ele poderia até colocar a aula para tocar e fazer outra coisa, né? Então eu, né, imaginei que cobrar frequência nesse caso não ia fazer muito sentido. Então a minha ideia aqui é cobrar a participação dos alunos, né? Então todas essas atividades aqui, listas, trabalho, prova, tudo isso eu vou dar um ponto a mais de participação se você fizer a entrega, né? Então, se você fizer a entrega, você vai ganhar um ponto da lista, mais um pontinho de participação que, no fim das contas, vai valer 10% da nota total, tá? Então, a ideia é essa, né? Inclusive, quem quiser estudar por outros materiais também pode se sentir à vontade, como não vai ter presença, né? O que for mais conveniente, tá? Mas é sempre importante saber o que está sendo dado na disciplina, né? E aí, como eu já falei, todas as atividades da gente vão ser desenvolvidas no Google Classroom, né? A essa altura eu já avisei pelo WhatsApp, todo mundo está sabendo. Então a ideia é divulgar tudo por lá. As aulas, se algum aviso, se for necessário, as atividades, né, de avaliação, lista, trabalho, tudo vai ser feito por lá, pelo Google Classroom, com as ferramentas do Google. Divulgação de material também, então um livro, um vídeo, um link interessante, alguma coisa assim, também será feito por lá. E os alunos que quiserem tirar dúvida, podem tirar dúvida diretamente comigo, né, por algum canal tipo WhatsApp ou e-mail, ou pode postar um comentário lá no próprio Google Classroom, né, por exemplo, em algum post
de alguma aula, algum post de algum exercício, você pode querer tirar uma dúvida por lá também. E eu até encorajo os outros colegas que né, porventura consigam tirar uma dúvida de algum colega que você viu lá, ele postou uma dúvida e você já sabe a resposta. Então eu encorajo que essa interação entre os colegas também, né? Se eu ver uma dúvida, eu vou lá tentar resolver, mas se algum aluno também quiser, ele pode ir lá e interagir, né? Criar uma discussão sobre o tema, enfim. E isso vai ser feito ali nos comentários do Google Classroom, tá? Continuando. Então esse aqui é o assunto principal, né, da nossa aula, que vai ser, a gente vai ver aqui conceitos de desenvolvimento de app para celular, né, vamos focar na questão de celular, como o dispositivo móvel mais usado, e a ideia, como essa disciplina ela é focada na parte de desenvolvimento e da programação, né, principalmente, então eu decidi fazer uma parte prática usando o Flutter, né, o Flutter, que é o framework lá do Google, né, criado pelo Google. Então eu pretendo, né, mais para frente um pouco, né, depois que a gente vê os conceitos iniciais de desenvolvimento de aplicativos e tal, mostrar alguns exemplos simples, né, mais básicos assim com o Flutter e aí mostrar também os conceitos de programação, né? Qual é a linguagem de programação, como é que você aplica ela, né? Quais são as características do Flutter. E com isso a gente pode também fazer avaliação, né? A princípio, como essa ferramenta, né? Ela requer, para você programar, né? Requer às vezes uma instalação do programa no seu computador e tal, requer também um computador, né? Afinal de contas, o ideal é você ter lá ali a tela e você ter também a telinha do emulador de celular para você poder ver o seu app rodando. Então, provavelmente eu não vou cobrar um projeto, né, da turma, programado, né, para simplificar um pouco a avaliação. Talvez a cobrança ou a avaliação dessa parte prática seja mais teórica, no sentido sobre os conceitos de programação e de desenvolvimento com o Flutter, mas não necessariamente criando um aplicativo, né? Quem quiser seguir a aula quando a gente chegar nesse ponto e instalar tudo e praticar, ótimo, mas provavelmente a nossa cobrança vai ser mais conceitual, certo? E aí com isso a gente pode continuar aqui, né? Então, antes da gente entrar no assunto, eu vou apresentar aqui algumas referências que eu encontrei, né, para essa aula e para as próximas também, de materiais que dão uma visão geral, né, dos passos dos passos que são dados, né, na hora de desenvolver um app. Então, onde é que você começa, né, em que ordem você faz cada coisa, né, quais são os passos fundamentais, né, o que é que não pode faltar, o que é que pode ser um erro. E aí tem algumas referências aqui que eu achei bem interessante. Então a primeira delas é esse vídeo aqui da professora Angela Yu, né? Ela é uma médica, né, que mora em Londres e que sempre se interessou por desenvolvimento de aplicativo e decidiu fundar uma escola digital, né, para ensinar outras pessoas a programar aplicativos, né? Então a especialidade dela é iOS, né, programação para Apple. E nesse vídeo aqui, que eu acredito que acho que é a introdução de um curso que ela tem lá no Udemy, né? Ela tem vários cursos lá no Udemy, super bem avaliados e tal. E eu encontrei esse vídeo dela e nesse vídeo ela dá justamente essa visão geral, né? Como fazer um app, né? Quais são os passos que você vai tomar, né, para criar um aplicativo. Então é bem interessante, assim, recomendo assistir e tal. Mas eu vou pegar desse vídeo alguns pontos que ela faz e também unir a outras referências aqui. Então, alguns artigos que eu encontrei na internet sobre esse processo de desenvolvimento de um app, né? Então, observação aqui, onde tem MAD, eu reduzi essa sigla, né? Mobile App Development, ou seja, desenvolvimento de aplicativo móvel, só para não ficar o slide muito quebrado.
Então a gente tem aqui um texto dessa Buildfire, que é basicamente uma plataforma para desenvolvimento de aplicativos, né? E eles têm um blog onde eles falam sobre isso, então eu encontrei esse texto deles, 8 passos para entender o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Texto de 2016. Tem também esse dessa empresa Ivonto, que é uma consultoria de apps e tal. Também tem um blog e eles falam aqui do, né, processo de desenvolvimento de um aplicativo móvel, um guia passo a passo. Então eles falam bem detalhadamente de cada etapa, certo? Tem um aqui dessa Sistango, que é também uma empresa de consultoria e de criação de apps, né? Uma agência que você pode contratar para eles criarem o app para você. E eles falam aqui, né? Tem um post deles mostrando como fazer um aplicativo. Todos esses aqui são bem detalhados, assim, tem algumas ilustrações, então é bem interessante. E por último, esse Pixel Field, que é outra empresa também, agência de criação de aplicativo, e que é o guia, como é que fala? The Ultimate Guide, né? O guia dos guias aí sobre desenvolvimento de aplicativos móveis. Então ele é bem extenso, assim, fala de várias etapas, fala vários pontos assim sobre cada etapa, lista de erros que você não pode cometer, lista de forma de ganhar dinheiro com o seu app. Enfim, é bem interessante e a gente vai usar o conteúdo disso aí, né, todos esses links e do vídeo na nossa aula aqui, né? Então, para a gente começar, vamos começar do básico, do básico, do básico, né? Na verdade, a essa altura, essa pergunta, qualquer pessoa praticamente que você pegar no meio da rua assim para perguntar, ela vai saber, né, o que é um aplicativo móvel. Na verdade, se você perguntar o que é um aplicativo móvel, ela pode se confundir, mas se você perguntar o que é um app ou um app, ela vai saber lhe responder imediatamente, né? Mas aí para a gente vamos começar do começo, né, eu decidi botar aqui, a gente dar essa definição, né? Então, um aplicativo móvel é um programa projetado para rodar em um dispositivo móvel, né? Então a palavra-chave aí é móvel. E aí quais são os dispositivos móveis que a gente tem atualmente, né? Basicamente smartphones e tablets. E aí você pode também colocar talvez smartwatch, né? Sendo que é um dispositivo bem mais simples, né? Bem mais um pouco menos funções assim. Mas em geral, né, o principal são os celulares e os tablets, né? Então, um aplicativo móvel é um aplicativo que roda nesse tipo de dispositivo. E em geral, né, na hora de criar esse aplicativo, você tem que considerar muitas coisas, principalmente como é que ele vai ser usado, né? Uma diferença, por exemplo, de um programa de computador para um aplicativo de celular, né? O programa de computador, ele geralmente é baseado naquele esquema, né, de janela, né? Um computador tem várias janelas, você pode abrir várias janelas e pode botar uma janela lado a lado com a outra, pode aumentar e diminuir o tamanho da janela, enquanto que a maioria dos celulares não oferecem esse tipo de configuração, né? Em geral você tem ali, quando você abre o aplicativo, ele toma a tela toda e abre ali o programa. Você também tem uma diferença bem grande de como o usuário vai interagir com o seu aplicativo, né? Ou com o seu programa. No computador ele vai usar mouse e teclado, no dispositivo móvel ele vai usar tela de toque. Então tudo isso é o que diferencia um aplicativo móvel de um aplicativo não móvel, né? De um aplicativo comum de computador. E a cada dia que passa, os desenvolvedores estão tentando, né, juntar esses dois conceitos numa coisa só, né, que é um aplicativo que sirva tanto para se você abrir ele no dispositivo móvel, quanto você abrir ele no computador. Mas enfim, então quando você faz um programa pensando em rodar ele, por exemplo, no smartphone, então isso é um aplicativo móvel. E aí a gente tem os principais sistemas operacionais, né, hoje, que são justamente o iOS, que é o sistema da Apple, que roda em iPhone, né? Todos os iPhones eles rodam o iOS. E você tem o Android, que roda basicamente em tudo que não é iPhone, né? Então, todos os outros celulares, Samsung, LG, etc., todos eles rodam uma versão do Android, né? O Android foi desenvolvido pelo Google, ou melhor, talvez ele tenha sido comprado pelo Google e é desenvolvido desde então, acho que foi isso. E esses são os dois principais sistemas operacionais, né? Além desses dois, a gente tem outros. Então, por exemplo, o iOS, até um certo momento, ele era o sistema
tanto do iPhone quanto do iPad. Agora ano passado a Apple separou em dois sistemas, você tem o iOS e o iPadOS, né? Então o iPadOS ele está mais focado na experiência do tablet, que tem uma tela bem maior, então pode ter novas funções. A gente tem também o Windows, né? O Windows 10 hoje em dia ele é feito para rodar em computador e também para rodar em tablet, né? Você tem alguns tablets da, da Microsoft, por exemplo, que rodam uma versão do Windows 10 para tablet, né? Até algum tempo atrás a gente tinha o Windows Phone, né, que era o sistema operacional da Microsoft focado em telefone, celular, né, em smartphone, mas não deu muito certo e acabou sendo cancelado, né? E também existem aí algumas distribuições de Linux que pensadas para celular, mas que tem assim, não tem uma expressividade muito grande no mercado, né? Muito pelo contrário, é muito mais coisa assim de quem é entusiasta e tudo mais. Então, de qualquer forma existe, né? Mas o foco da gente aqui é no iOS e no Android. Então, os aplicativos móveis, eles podem ter aí diversas categorias, né? Vai desde jogo até aplicativo para ouvir música, aplicativo de loja, de mandar mensagem e financeiro, né? Diversas categorias. Então você tem de aplicativos e as lojas, né, principais. Da mesma forma que a gente tem os nossos sistemas operacionais principais, iOS e Android, a gente tem as duas lojas principais, né, que são a App Store da Apple, onde você pode ali comprar ou baixar os aplicativos para o iPhone, né, por exemplo, e a Google Play, que é a loja do Google, que é onde você baixa os aplicativos para o celular que roda Android, né? Então isso aqui seria o básico do que é um aplicativo móvel, né, um app. E aí a gente pode ver aqui, né, porque o iOS e o Android são os principais sistemas operacionais, né? Se a gente der uma olhadinha aqui nessa estatística de 2017 desse site Statista, né? Ele é um site que tem várias coleções assim, de dados, né, sobre tecnologia, entre outros. É pago, mas tem algumas que são de graça, e aí eu até peguei algumas para mostrar aqui na aula. E elas são bem interessantes assim, para a gente ver o estado atual do mercado, né? Então, se a gente olhar aqui em 2017, o Google Play tinha 2 milhões e 800 mil aplicativos disponíveis e a App Store tinha 2 milhões e 200 mil. Então, já é um pouco abaixo do Google Play, mas ali quase no mesmo nível, né? Na mesma hierarquia aqui, enquanto que a Windows Store ela tinha mais ou menos um terço aqui da Apple, né? Então, daqui a gente já consegue ver que esses sistemas são os dois principais, né? São os mais utilizados pelos usuários. E aí fica a pergunta, né? Por que desenvolver um app, né? Qual é a motivação que você teria, né? Ou que uma pessoa, uma empresa teria para desenvolver um app? E é claro que são várias, né? Na verdade. Os apps, desde que eles começaram a surgir, né? Eles provocaram aí fortes mudanças no comportamento de consumidores e também no comportamento, né, entre aspas, assim, das empresas, né? Então, a criação, né, dos planos de negócio foi totalmente abalada assim, pela chegada dos aplicativos, né? Então, hoje em dia, tem coisas que você nem se imagina fazendo sem usar um aplicativo de celular, né? E aí justamente o fato de você estar ali o tempo todo com o seu celular, né? Quando você tem um aplicativo no seu bolso que traz alguma função, ela traz aquela conveniência para você, né? Então, onde você tiver, você pode abrir o seu app. Se você, por exemplo, se você tiver internet, onde você tiver, você pode abrir o seu app e pode chamar um carro, né? Chamar um táxi para levar você para algum lugar. Você pode fazer uma compra numa loja, fazer uma compra no supermercado e mandar entregar na sua casa. E quando você voltar para casa, já vai estar lá a sua compra. Você pode, enfim, você tem aí várias ações, assim, né, várias coisas que no passado você tinha que ir a um lugar físico, por exemplo, ou tinha que fazer uma ligação telefônica para falar com alguém, né? E tinha todo um processo demorado. Hoje em dia você, de qualquer lugar, o seu celular, né, e o seu aplicativo ali aberto, você consegue fazer em questão de minutos, né? Então, os apps eles trazem essa conveniência gigantesca para os consumidores. Além disso, quando você cria um app
para atuar em um determinado, né, mercado, você pode trazer uma inovação, né? Então a gente tem aqui, e essa inovação pode representar, né, pode ter esse alto potencial disruptivo, ou seja, de quebrar ali todas as convenções que existem sobre um determinado mercado, né? Então a gente tem aqui 3 exemplos de apps que quebraram aí um bocado de conceito que existia, né? Então, por exemplo, o Uber, ele ou melhor, não acabou, né? Mas ele deu uma girou aí 180 graus essa ideia de táxi, né? De você ter que pegar táxi para se locomover, né? Como a sua única alternativa, né? Então, foi uma revolução gigantesca. A outra foi do Netflix, né? Essa ideia de você disponibilizar filme, seriado, né? On demand, né? Que chama, ou seja, na hora que o usuário quer assistir, independente de horário, de programação, e também de ter que alugar uma coisa ir numa locadora para alugar alguma coisa. Então, Netflix veio, né, para chacoalhar esse mercado aí, e o Spotify veio para mexer no mercado da música, né? Então, até um tempo atrás, se você queria ouvir uma música de algum artista que você gosta, você ia ter que torcer muito para tocar no rádio, ou então você ia ter que ir no supermercado, no shopping, e comprar o CD daquele artista, né? Então era um processo bem burocrático, assim, né? Com o Spotify e outros apps hoje em dia, né? Deezer, entre outros aí, você consegue ouvir praticamente todas as músicas, ou quase todas ali na palma da sua mão, né? Então, os apps, eles têm esse potencial, né? Quando a idealização dele, né? Ela é bem feita, né? Uma ideia muito boa, ele tem esse potencial de inovar no mercado, num determinado mercado. E aí a gente vê aqui algumas estatísticas que reforçam ainda mais essa motivação, né, para se criar um app, tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui ele mostra a receita no mundo todo, né, de aplicativos móveis de 2014 até 2023, né? Então, na verdade, não é que veio um viajante do futuro de 2023 e deu essa estatística. A partir de 2019, né, esse gráfico aqui foi feito em 2018, né? Então, de 2019 para frente são previsões, tá? Foi o gráfico mais recente que eu encontrei lá no Statista, né? E aí a gente vê aqui que em 2018, quando foi a última medida feita, né, real, você tinha ali uma receita de 365 bilhões de dólares, tá? Então esses números aqui são em bilhões de dólares. Ou seja, você vê o tanto de dinheiro que, né, os aplicativos estão gerando hoje em dia, né? No caso, em 2018 já era 365 bilhões, e para o ano 2020, que foi esse nosso agora, essa previsão aí aumentou para 581 bilhões. Então é um dinheiro absurdo, né? E quem conseguir entrar vai pegar ali sua fatia, né? Pode falar assim. Não sei, fico até curioso para saber qual seria, na verdade, a medida exata, né? Uma vez que a gente teve toda essa questão da pandemia, né? Queria até saber se aumentou ou diminuiu aqui essa receita. Eu imagino que tenha aumentado, já que muita gente ficou em casa e teve até aquele negócio de pedir comida por aplicativo e tal, né? Então imagino que possa até ter aumentado aqui essa receita em 2020. Enfim, então a quantidade de dinheiro no mercado de aplicativos é bem alta, né? Isso aqui ele está combinando tanto a propaganda, né? Ou seja, propaganda dentro dos aplicativos, que é uma forma que as empresas usam para ganhar dinheiro, né, com o aplicativo, e também o próprio receita de aplicativo pago, né? Então você compra ali o aplicativo, então ele está contabilizando essa receita aí. Outra estatística aqui é o número de downloads de aplicativo, né, no mundo todo, de 2016 até 2019, pulando 2017 por algum motivo. Então, em 2016 foram 140,6 bilhões de downloads, né? Em 2018, 192 bilhões de downloads. Em 2019, 204 bilhões de downloads. Então, são números assim bem expressivos, né, de downloads de aplicativos, e está numa tendência, está aumentando, né? Parece que aumentou mais de 2016 para 2018 do que de 2018 para 2019, mas sempre nessa tendência de aumentar, né? Então,
E por último aqui tem o número de aplicativos disponíveis na Google Play Store. Então de 2015 até 2020 a gente tem esse gráfico aqui, né? Então a cada trimestre ele tem as medidas aqui, né? Então a gente vê que teve um pico enorme, depois chegou aqui a quase 4 milhões de apps, né? Depois caiu um pouco, talvez o Google tenha feito uma limpa assim e tal, e a última medida feita aqui no segundo trimestre de 2020, né, desse ano, foi aqui mais ou menos na casa de 2.700 milhões, né? Então aquela medida que a gente tinha visto até na outra, 2 milhões e 700 mil, né, que é a medida que a gente até viu naquela outra estatística, né? Então você vê que os números associados a aplicativos são realmente bem significativos, né? Aqui a gente tem mais algumas estatísticas lá daquele artigo do Buildfire, onde ele fala que os apps são responsáveis por mais da metade do tempo de consumo de mídia digital. Ou seja, tudo que se vê hoje de série, de filme, música, né? Escutar música, ou seja, tudo relativo a mídia digital, né? Vídeo, assistir vídeo, como por exemplo o YouTube, todo esse consumo, metade do tempo que se passa, né, consumindo esse tipo de mídia é feito por aplicativo, né, de aplicativos móveis. Então é realmente bem impressionante, né? Os usuários de smartphones, eles gastam aproximadamente 90% do tempo de uso do dispositivo em apps. Ou seja, quando você está com o seu smartphone aqui na mão, mexendo nele, se você passar ali 10 horas, né, contando no dia, ou 2 dias, 3 dias, 10 horas de mexendo ali, olhando para a tela do seu celular, em média, 9 dessas horas foram dentro de algum aplicativo, né? Então, nem o navegador chega nem perto disso, né? Geralmente as pessoas pegam e usam aplicativo. E aí essa outra estatística é o que fala, justamente o que dá essa confirmação. 85% dos usuários preferem um app nativo, ou seja, um aplicativo que você baixa e instala no seu celular, em vez de uma página web móvel, né? Ou seja, uma página web que é feita com o celular como uma base ali. Você pega aquela sua página da web e você cria uma versão móvel dela, ou seja, uma versão que vai aparecer quando alguém acessar ela por um celular, né? Então a maioria dos usuários prefere que se seja feito um aplicativo ao invés de uma página, né? Então você prefere instalar ali o aplicativo, até provavelmente por motivo de performance e tudo, do que você pegar e acessar um site, né? E de fato eu também concordo com essa experiência, né? Então quando eu entro num site de loja pelo navegador é muito mais, não sei, muito mais estranho do que acessar o aplicativo da loja, né? O aplicativo ele parece ser ali um pouquinho mais rápido e mais bem acabado. Além disso, ele fala aqui, um usuário médio, ou seja, né, pegar uma grande população assim, de usuários e tirar a média dali. Então esse usuário médio possui aproximadamente 30 aplicativos instalados no seu celular e passa aproximadamente 35 horas por mês usando-os. Então é um bom tempo, né, que se passa usando aplicativo hoje em dia. Então, tudo isso que a gente viu de estatística e tal, de medidas aí métricas relativas ao uso de aplicativos, elas dão uma boa motivação assim para você querer desenvolver o seu aplicativo, né? Então, querer entrar aí como o povo fala, entrar nessa brincadeira, né? Eu também quero criar um app para pegar uma parcela desses usuários que podem ser consumidores e tentar ganhar também dinheiro com esse mercado aí dos aplicativos, né? Então, como é que se faz isso, né? Qual é o processo que se adota para se desenvolver um aplicativo, né? Em geral, você pode pensar que é só sentar ali na frente do computador, baixar um framework, tipo o Flutter, por exemplo, e começar a programar ali o seu app e é só isso. Mas na verdade não. Existem muitas etapas antes de você sequer começar a escrever uma linha de código, né? Você vai ter ali diversas etapas antes disso que podem ser assim muito. Se você pular elas, você pode ter muito mais trabalho, né, para criar um app que tem alguma possibilidade de ter um sucesso, né? Então a gente vai olhar aqui nessas etapas e
pegando ali daquelas referências, né, de um e de outro, o que cada um fala, né, em geral cada uma tem ali o seu número de passos, né, então tem um que fala 8 passos, tem outro que fala 6 passos, mas na verdade todas elas têm uma certa convergência, né, então todas aquelas referências, aqueles artigos, o vídeo da professora, todos eles falam, né, coisas semelhantes, e aí eu peguei e juntei, a gente vai, né, juntei aqui os pontos, o que cada um fala sobre determinado pedaço, e a gente vai ver aqui, né, fazendo juntando todos esses guias, né, numa coisa mais, não é condensada aqui para a aula da gente, tá? Então vamos começar com o primeiro passo de todos, né? Qual seria o primeiro passo? Tenta adivinhar aí qual seria o primeiro passo. Seria ali ter as ideias, né? Então é uma parte criativa, né, desse processo todo, que é você começar ali e ter uma ideia de um app, né? E aí no vídeo da professora, da Ângela, ela fala, né, ela recomenda várias coisas com relação a essa questão de ideia, né, de ter ideia, de o que fazer com a sua ideia, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que ela fala é converse com todo mundo sobre a sua ideia. Então, quando ela fala todo mundo, ela quer dizer todas as pessoas que você imaginar, seu pai, sua avó, o padeiro, quem for, ela acredita que, né, qualquer pessoa pode ter uma contribuição para dar a você sobre a sua ideia, né? Não necessariamente uma coisa técnica ou que vai lhe ajudar na criação, né, na programação ou até mesmo no design do seu app, mas que ela pode lhe dar um feedback ali útil sobre o que você está querendo fazer, né? Se aquela sua ideia é interessante ou não. E aí, conversando com todo mundo, você vai também tentar obter conselhos do máximo de pessoas que puder, né? Então, nesse caso, pode ser conselho, né, de usuários comuns, pode ser conselho também de pessoas da área que você conhece, né? Às vezes você conhece alguém que já desenvolveu um aplicativo. Então, você pode conversar com aquela pessoa para tentar, né, obter, né, algum conselho dela, tentar aprender com a experiência dela. E isso aí vai ser muito interessante, né, para o desenvolvimento da sua ideia. Tá? No entanto, é bom lembrar sempre que a ideia ela é uma parte bem pequena ali do sucesso do seu aplicativo, né? Ou seja, você pode ter a melhor ideia de todos os tempos, mas se você não se esforçar, né, para trabalhar nessa ideia e fazer ela de fato virar um app, né, por exemplo, então a sua ideia maravilhosa não vai ter dado em nada, né? Então assim, a ideia, apesar de ser, né, uma parte fundamental, ou seja, se um app tem sucesso hoje em dia, certamente a ideia dele, né, lá no começo era boa, tá? Mas o fato de você ter uma ideia boa agora não significa o sucesso do aplicativo, né? Isso requer muito, muito, muito trabalho, tá? E aí você pode inclusive apostar que se sua ideia é realmente muito boa, você não é o único a ter essa ideia, né? Provavelmente num mundo aí com 7 bilhões de pessoas, você vai ter mais umas 5 aí que estão tendo essa mesma ideia que você está tendo, ou muito parecida, e podem até já estar trabalhando nela, né? Então, assim, a ideia ela tem que ser posta em prática para você chegar no resultado. Tá? E aí, o que seriam algumas inspirações aqui para a ideia, né? Ou seja, você pode estar querendo fazer um app, mas está dando um branco, está com um bloqueio, não tem a inspiração para a sua ideia, né? Então a gente tem aqui 3 pontos principais que podem servir de inspiração, né, para uma ideia de aplicativo. Então, por exemplo, a primeira delas usa essa expressão em inglês, scratch your own itch. O que quer dizer isso, né? Quer dizer você encontrar motivação na resolução de um problema pessoal seu, né? Então, às vezes você está trabalhando, ou você está fazendo alguma coisa ali do seu cotidiano, e toda vez que você vai fazer aquela coisa, você tem uma frustração por algum motivo, né? Alguma coisa que falta, alguma coisa que você queria que existisse para facilitar, seja lá o que você está fazendo. Então, quando você tem esse tipo de problema recorrente, isso pode ser uma inspiração para um aplicativo, né? Você pensa, pô, estou resolvendo isso aqui, toda vez eu chego nesse pedaço e eu me atrapalho porque falta tal coisa, né? Então, essa tal coisa pode ser uma ideia para um aplicativo, tá? E aí, você está resolvendo um problema seu, mas com certeza, né, ao redor aí do mundo, vão existir outras pessoas com esse mesmo problema, né, com um problema semelhante, que quando você resolver para você, a possibilidade de que você esteja resolvendo para elas também é bem alta, né?
Então, essa ideia, ela dá né, ela pode dar essa ideia não, esse tópico, né, essa inspiração de resolver seu próprio problema pode ser uma fonte de inspiração para ideias de aplicativo, né? Uma outra fonte de inspiração seria aquelas ideias óbvias, né? E como assim óbvia, né? Se fosse óbvia, todo mundo teria, né? Na verdade é óbvia no sentido, por exemplo, quando você está ali conversando com uma pessoa, né, vez ou outra, acredito que todo mundo já passou por isso, né? Você está no meio da conversa, alguém fala alguma coisa assim, tipo, isso aqui devia existir, né? Ou então, por que ninguém nunca fez tal coisa, né? Porque ninguém nunca criou tal coisa, né? Vez ou outra pessoa está tendo uma conversa, tem uma conversa descontraída, alguma coisa assim, e alguém fala isso e você pensa, pô, é mesmo, porque ninguém nunca fez isso, nunca criou isso. E essas seriam aquelas ideias óbvias, né? Ou seja, que é uma ideia que quando você passa ela para alguém assim que você fala, né? Pô, por que ninguém nunca fez isso? E a pessoa imediatamente entende o que você está falando e ela pensa, é verdade, concordo. Então esse tipo né, de indagação assim pode ser uma ideia para um aplicativo, né? E por último, tem o que se chama de vácuo de mercado, né? Que aí é uma questão mais de também saber analisar ali o mercado de aplicativos, né? O mercado de tecnologia, como é que ele está. Então, por exemplo, o exemplo que é dado no vídeo é bem interessante, que ela fala daquele aplicativo, aquele joguinho do celular, Flappy Bird. Não sei se alguém aqui lembra, acredito que, né? Acredito que sim, porque todo mundo ouviu falar desse negócio na época. E era aquele joguinho que tinha um pássaro que você ficava clicando para ele, né, dar um pulinho e passar no meio de uns canos assim e tal. E aquilo ali foi uma febre, né, quando saiu. Mas pouco tempo depois o criador do app pegou e se arrependeu de ter lançado o app porque ele viu que estava todo mundo muito viciado e muito, né, estressado jogando o aplicativo dele. Não era isso que ele queria, não era o que ele tinha em mente para aquele joguinho, né? Aí ele se arrependeu e tirou o aplicativo da loja, ninguém podia mais baixar. E aí o que isso criou, né? Isso criou justamente o vácuo de mercado, ou seja, criou ali um buraco né, no coração ali dos usuários, porque todo mundo estava querendo jogar o Flappy Bird e não estava mais para baixar, não tinha mais para baixar em canto nenhum. Então nessa hora, quem teve essa visão percebeu, vou fazer um clone de Flappy Bird. Então, se olhar hoje em dia né, nessas lojas de aplicativo, deve ter centenas e centenas e milhares de aplicativos que são clones de Flappy Bird, porque esse vácuo foi criado quando o autor decidiu tirar o jogo que era, né, um sucesso da loja. Então isso aí seria um exemplo de vácuo de mercado, ou seja, quando acontece algum evento, né, alguma coisa assim grandiosa que imediatamente gera uma demanda ali de muitos usuários, né, consumidores, que pode ser uma coisa para comprar ou não, né? Esse Flappy Bird ele não tinha nada de compra. O dinheiro que o criador fez com o aplicativo foi com propaganda, né? Mas ainda assim tinha uma alta demanda pelo aplicativo, né? Então quando ocorre um evento desses assim que gera essa demanda, isso seria o vácuo de mercado, né? Então esses três pontos aí eles podem servir de inspiração para a ideia de app, né? De aplicativo. Tá? Então, continuando. Uma vez que você tem a ideia já na sua cabeça, né? Então você já está formulando ali algumas coisas, né? Então como vai ser o seu aplicativo, o que é que o usuário vai poder fazer nele. Você pode até começar a imaginar ele na sua cabeça, assim, né? A aparência e tal. E aí chega a fase de estratégia, pesquisa de mercado e planejamento, né? Então é meio que tirar aquela ideia da cabeça e botar num papel, né? Começar a fazer estruturar melhor o seu aplicativo, né? As funções, etc. E aí nessa fase o que se tem é uma série de perguntas, né? Então, basicamente, para completar essa etapa da estratégia e do planejamento, você vai ter uma série de perguntas relativas a, por exemplo, quem vai ser seu público-alvo, ou quem são os seus concorrentes, várias perguntas. Então eu coloquei aqui algumas, né, na verdade são mais ou menos umas 20 perguntas, que a gente vai passando aqui uma por uma para a gente ter uma ideia, né, para a gente ver o que é que se deve considerar antes de desenvolver um aplicativo, né? E muitas dessas perguntas, às vezes, podem ser, a depender da complexidade do seu aplicativo, né, e do que é que você deseja alcançar com ele, né, que seria até a nossa primeira pergunta aqui,
você pode até não precisar se responder todas essas perguntas, né? Imagino que o criador do Flappy Bird não respondeu quase nenhuma delas, né? Mas em geral é uma coisa a se considerar quando você vai desenvolver o seu app, né? Então a primeira, que objetivo você pretende alcançar com o seu app, né? Então qual é o objetivo principal? Onde o seu app se encaixa nos seus planos de marketing. Então, esse caso, ele pode até ser mais um pouco direcionado assim para, por exemplo, uma empresa que já fornece algum serviço e agora ela quer entrar, né, criar o seu app. E o app, além de fornecer, né, continuar fornecendo o serviço da empresa, ele pode servir como uma ferramenta de marketing da própria empresa, né? Então, o app vai fazer propaganda da própria empresa para as pessoas, né, e para os usuários. Então você, por exemplo, entra num app de uma loja, você não vê só aquela lista de produtos, né? Você vê um bocado de banner com semana de promoção, promoção de celular, promoção disso, daquilo. Então a própria empresa, né, que tá ali fornecendo o app, ela pode usar o app como uma ferramenta de propaganda. Então essa pergunta, né, a depender dos seus propósitos, ela pode ser, né, você pode precisar considerar ela. Por isso que eu botei um asterisco. Quem é seu público-alvo, né? Então essa daí é uma das principais perguntas, né? Você tem que saber quem que você quer atingir, né? Então você pode fazer talvez um corte de idade, né? Então, meu público-alvo é o público infantil, meu público-alvo é o público adulto. Você pode fazer o corte de várias coisas, né? De profissão também, entre outros, né? Então tem aí uma infinidade de maneiras de você definir o seu público-alvo. Vai depender tudo de qual é a sua ideia, né? O que seus consumidores em potencial desejam? Então, também você tem essa pergunta, né? Se você deseja vender alguma coisa, né? Vender um serviço, você precisa saber o que é que os seus consumidores desejam. Que segmento do público você vai usar para testar a sua ideia? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando falar sobre essa questão de testes e tal, que antes de lançar o aplicativo é uma boa ideia, né? Você testar num pedaço pequeno ali do seu público-alvo, né? Que você vai segmentar de alguma forma, por exemplo, por localização, uma coisa assim. E aí você tem que decidir, né, qual segmento você vai usar para testar a sua ideia. Como você quer que seus consumidores usem o seu app? Então, imaginar o seu usuário ali abrindo o aplicativo e começando a mexer nele. Então, como você quer que ele use? Qual o problema dos seus consumidores seu app vai resolver? Também é outro, né? Então, às vezes, seu app pode ser você está tentando vender um serviço e você precisa dar uma motivação para o usuário usar seu app, né? Então, o que você está tentando resolver ali para ele? E aí tem essa pergunta. Quais funções seu app terá? Então, a partir daqui, a gente já sai dessa parte de público e começa a pensar agora no app, né, na estrutura do aplicativo. Então, quase entrando assim no design e na programação, você começa a pensar quais funções. Então, o quão complexo o seu app vai ser, né? Que funções ele vai ter, quantas telas mais ou menos você acha que ele vai ter. Tudo isso precisa ser considerado para quando você entrar na parte ali do design do seu app, né? Qual plataforma pretende usar? Então, começando nessa área de desenvolvimento. Então, você vai fazer o seu app para Android, para iOS, para ambos, né? Qual dessas você pretende, né? Uma vez que você responda essa pergunta, vai ficar até mais fácil de você responder a próxima, que é que linguagem de programação ou framework de desenvolvimento de aplicativos são mais apropriados para o que você quer fazer, né? Por exemplo, para as plataformas que você escolheu. Então, é porque eu destaquei essa frase, né, e botei ali um alvo, porque exatamente essa é o nosso, como é que diz assim, o núcleo aqui da nossa disciplina. A gente vai focar nesse pedaço, né? Então, a gente vai focar na parte de desenvolvimento e da programação. Então, a gente vai, né, mais para frente, depois que a gente tiver essa parte do processo todinho, a gente vai ver o que a gente tem de linguagem de programação, né, de framework, fazer uma comparação, né, os tipos de plataformas que tem e tudo mais. E aí, no fim das contas, a gente vai, né, mostrar alguns exemplos com o Flutter. Mas existem várias maneiras de você desenvolver o seu aplicativo, né? Maneiras e ferramentas, no caso, tá? Então, esse seria o foco da nossa disciplina. Continuando aqui nas perguntas, a gente começa também a se perguntar sobre os concorrentes, né? Então, por exemplo, já existe algum aplicativo semelhante nas lojas que faz isso, né? Então, você vai lá na Google Play Store
ou na App Store e começa a pesquisar, né? Pesquisa, por exemplo, algumas palavras-chave que tem a ver com o seu aplicativo. E aí você vai ver se já tem alguma coisa similar ali sendo desenvolvida, né? Quem são seus concorrentes? Eles fornecem apps. Então, você, além de ver os aplicativos similares, você também pode ter concorrente direto ao seu negócio, né? Aquilo que você quer fornecer. E aí você vai também pesquisar esses concorrentes, se eles têm um aplicativo ou não, né? Quanto seus concorrentes cobram? Então, pensando aí pensando no lado financeiro, será que o seu serviço ele pode ter a mesma qualidade e custar mais barato? Então, você também precisa, né, considerar isso daí. Qual o plano de negócio deles, né, dos concorrentes, e como você pode otimizar o seu plano de negócio? Então, você vai ali tentar aprender com o plano de negócio dos seus concorrentes, mas ao mesmo tempo, né, incluindo ali as suas melhorias e o seu diferencial para, né, fazer com que o seu app seja competitivo. O que você vai fazer de diferente dos seus concorrentes? Então, nessa mesma pegada, como é que você vai melhorar o serviço que eles já fornecem, por exemplo? Como é que você vai, qual é o seu diferencial? Qual o seu orçamento para o desenvolvimento do app? Então, essa aqui é outra pergunta que, a depender de quem está, né, de quem vai responder ela, né, você pode dizer meu orçamento é zero, né? Por exemplo, seria aqui o nosso caso, né? A gente vai ter um ponto de vista muito mais de um desenvolvedor, né? Vamos dizer assim, um desenvolvedor sozinho, né? Uma pessoa que está ali querendo desenvolver o seu app, né, solitariamente, ou no caso, a gente nós poderíamos falar do ponto de vista de alguém que trabalha para uma empresa de desenvolvimento de app, né? Então, ou você vai criar o seu aplicativo, né, sozinho, ou você é um funcionário, alguém que trabalha para uma empresa de programação que desenvolve app, né? Em geral, esse é o nosso ponto de vista, né? Claro que nada impede de que, por exemplo, pessoas que não têm uma empresa, né, mas que se juntam ali numa equipe para fazer um aplicativo, né? Então, um é o programador, o outro é o programador do back-end, o outro é um designer. Mas, em geral, né, se o desenvolvimento está sendo feito de uma forma mais quase amadora, né, assim você não vai realmente separar um orçamento, né? Mas quando é uma empresa, por exemplo, vai desenvolver um app, ela vai pagar uma agência, você tem aí centenas de milhares de dólares para desenvolver um app, né? Pode chegar nesse preço, a depender de como você vai contratar o serviço, né? Então a gente vai ver um pouco sobre isso também mais à frente. Tá? Qual o seu cronograma de desenvolvimento? Então também é bom pensar, né, no tempo que você vai levar. Existem, né, um pouco mais para frente também eu vou falar disso, então mostrar, né, em média, né, quanto tempo o desenvolvimento de um app pode demorar, né? Existem várias fontes de informação que dão né, uma ideia assim, e é uma coisa a se considerar quando, né, você está desenvolvendo seu app e também quando você vai lançar, né? Então, às vezes existe uma janela de lançamento, né, uma coisa que por exemplo, por causa do estado do mercado atual que você quer, né, que você quer entrar ali com o aplicativo e você tem uma janela de tempo para lançar o seu aplicativo. Então, é bom considerar tudo isso, né? E o cronograma vai ajudar também nessa decisão. Como você vai divulgar e vender o seu app, né? Então a gente vai ver que um dos passos importantíssimos nessa parte do desenvolvimento de aplicativos é o marketing, tá? Então não adianta nada você criar um aplicativo e ninguém ficar sabendo que ele existe, né? E quando eu falo quando está escrito aqui vender, né, nessa pergunta, é vender não só vender uma coisa em troca de dinheiro, né? Vender como se fosse assim, vender o peixe, né? Ou seja, motivar as pessoas a usar, né? Então, fazer a propaganda. Então é uma coisa a se considerar e muito importante também que a gente vai ver mais para frente. Um dos passos é o marketing do seu aplicativo. Como pretende gerar receita? Outra coisa bem importante também, né? Afinal de contas, geralmente você faz o aplicativo pensando querendo que ele seja ali usado pelo máximo de pessoas e com isso você vai, né, ter alguma estratégia para ganhar dinheiro com aquilo, né? Você arruma ali milhares de usuários e agora você pensa, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro com isso, já que eu tenho tanta gente usando o meu app, né? Então, em geral, se faz essa consideração antes do desenvolvimento, né? Já para você incorporar
a sua forma de gerar receita na hora de programar, né? E a gente vai ver que tem várias formas diferentes, né? Inclusive, claro, quem usa o celular já percebeu, né? Já sabe algumas formas que se usa de ganhar dinheiro, né? Principalmente quem joga aqueles jogos de celular que são de graça, e quando você entra nele tem cinco tipos de moeda diferentes, que uma você compra com dinheiro do jogo, outra você compra com dinheiro de verdade, então aquilo ali é uma estratégia muito usada, mas tem várias outras, né? Então a gente vai ver, né, essa pergunta, as possíveis respostas para essa pergunta, né? E qual é o principal apelo do seu app, né? E aí existe essa expressão em inglês, né, que chama de Unique Selling Point, né? Geralmente também se coloca a sigla USP, que é aquilo assim, seria o seu diferencial principal, né? Ou seja, qual é a característica principal do seu aplicativo que vai, né, levantar assim as orelhinhas dos usuários, né? Quando eles ouvirem esse seu apelo, você vai chamar a atenção, né? Então, qual é o principal apelo do seu app, né? É uma coisa que a se considerar também, né? Principalmente na hora de fazer o marketing do app, tá? Então, com essas perguntas, né, você respondendo aí todas ou quase todas, uma boa parte, você já vai ter um bom planejamento ali para o seu aplicativo, né? Você gera, vamos dizer, um documento, né, com todo esse seu planejamento aí, você agora tem uma direção mais concreta, né, para onde você quer chegar com o seu aplicativo, tá? E aí, quando você tem restrições, né, de tempo, recursos ou custo, por exemplo, quando é uma pessoa sozinha que quer desenvolver um aplicativo ali, né, e está tentando, né, criar um app e fazer sucesso com ele de alguma forma, geralmente ela vai ter esse tipo de restrição, né? Então vai ter restrição de tempo, às vezes é alguém que trabalha em outro emprego, mas quando chega em casa vai desenvolver o aplicativo, recursos ou custo, né? Então você não tem ali dinheiro para comprar um software que vai lhe ajudar, enfim, coisas desse tipo. Então, uma estratégia muito usada também é a da criação do produto viável mínimo, né? Então, em inglês chama isso de MVP, Minimum Viable Product. Então, o que seria um MVP, né? Um produto viável mínimo? Você faz o aplicativo com o mínimo possível para que ele seja usado ali num quase um estado assim beta, né? Onde você vai lançar ele já tem o mínimo que você quer, né? Não tem tudo que você quer, mas tem o mínimo para, por exemplo, o usuário fazer o uso ali do seu serviço, né? Então você joga aquele aplicativo, disponibiliza e você vai, enquanto aquele aplicativo está sendo usado, você vai vendo o feedback dos usuários, né? Ou seja, as opiniões, o que eles estão falando, e você vai desenvolvendo ali quase que em tempo real, assim, enquanto a pessoa fala da reclamação, você já começa a resolver, cria uma versão nova, lança de novo e recebe mais respostas e assim sucessivamente, né? Então essa estratégia é muito usada, principalmente quando se quer evitar um trabalho em vão, né? Então às vezes você tem uma equipe de pessoas, de desenvolvedores que estão trabalhando num app e eles programam muita coisa que nem é usada, né? Ou nem era necessária em primeiro lugar. E aí com esse MVP você pode cortar um pouco desse trabalho desnecessário, né? Então é uma estratégia também adotada na hora de desenvolver um aplicativo, tá? Depois disso a gente tem a consideração aqui que é o design, né? Então ainda está um pouquinho longe a parte de desenvolver, né? Então quem chega nessa hora aqui e parte direto para a programação pode estar cometendo um erro, né? O design ali ele é muito importante para você também criar o engajamento dos usuários, né? Então, você tem que considerar aqui duas coisas bem importantes, né, que a gente está vendo aqui, que são a experiência do usuário, né, e a interface do usuário, né? Então, quem já leu assim, um pouco sobre desenvolvimento de aplicativo móvel sempre vê essas duas siglas, né? UX e UI. Então, User Experience, que seria a experiência do usuário, e User Interface, que é a interface do usuário. Então a interface é aquilo que ele está vendo ali, né? A aparência de fato ali do aplicativo, né? Quando ele abre o aplicativo, ele vê o quê? Né? As cores, o alinhamento dos elementos, as imagens, então aquilo ali é a interface do usuário. E a experiência como é que ele interage, né, com o app, então como é que ele chega de um ponto ao outro. Onde é que ele clica, né? Ele puxa um menu para baixo, ele puxa um menu para o lado.
quando dá um erro, ele recebe um aviso na tela ou não, coisas desse tipo, né, que vão facilitar ou dificultar a vida do usuário, né? Se for mal feito, vai dificultar muito. E se for bem feito, você vai ter ali um usuário praticamente amando o seu aplicativo, né? Então, quando a gente começa a falar aqui sobre design, qual é a principal, por que o design é tão importante, né? Se eu já tenho uma ideia muito massa aqui, uma ideia de ouro, por que eu vou precisar me preocupar com design, né? É óbvio, é lógico que a minha ideia é muito boa e que todo mundo vai gostar dela, né? Então, por que eu tenho que me preocupar com design, né? Vamos dizer assim, um desenvolvedor bem confiante falando, né? E aí o que acontece? Que apesar de sua ideia ser boa, e se você pensar assim de uma forma lógica, né? Essa ideia é muito boa e ela resolve exatamente aquilo que muita gente quer que seja resolvido. Ela resolve um problema que muita gente tem. Então, pela lógica, ela é muito boa mesmo, né? Ela tem todo o potencial. Mas o usuário, você não vai apelar somente para a lógica do usuário, né? Você também vai apelar ali para as emoções dele, né? Então, o que vai fazer o usuário de fato assim gostar do seu aplicativo, defender ele e indicar para as outras pessoas não vai ser exatamente a parte lógica, vai ser também a emoção, né? E o design ajuda a apelar para a emoção do usuário, né? Então, se você tem uma ideia muito boa e quando o usuário abre o seu aplicativo, ele é todo feio, né, o usuário não sabe para onde ir, né, vê assim a tela, não tem a menor ideia do que fazer, né, o app não é intuitivo de forma alguma, né, o usuário tem que, sei lá, ir no Google pesquisar como usar o seu aplicativo. Então, se acontecer isso, você já está ali praticamente perdendo aquele seu, né, consumidor em potencial. Então, o design é muito importante justamente para gerar esse engajamento, né? E aí, quando o usuário não gosta do seu aplicativo, o que ele vai fazer, né? Ele vai apagar, tá? E aqui está nessa reflexão. A pessoa leva meses e meses para desenvolver um aplicativo, né? Sua e dá o sangue ali e pode passar a noite acordado desenvolvendo, mas para deletar, né, desinstalar do aplicativo, o usuário vai levar ali questão de segundos, né? Segura ali, aperta desinstalar, foi-se embora. Então, aquele tempo todo que você teve, né, aquele trabalho todo que você teve de meses, o usuário pode jogar fora assim em questão de segundos, né? Fazer o quê? Né? Tá aqui o bonequinho. Então, o design, né, a consideração do design é muito importante para isso, né? Para você, de fato, para o usuário querer usar o seu aplicativo, né? E aí a gente tem uma estatística bem impressionante que fala assim, que mais ou menos 25% dos aplicativos só são abertos uma única vez na vida. Então o usuário vai lá, baixa aquele aplicativo, abre uma vez, não gosta, não gostou, nunca mais abre. Tá? Provavelmente desinstala de uma vez. Né? Então, existe essa. Né, a gente vê aqui nesse gráfico, também do estatista, que aqui, ao longo dos anos, né, desde 2010 até 2019, ele foi vendo, né, qual a porcentagem dos aplicativos que só foram usados uma vez naquele ano. Então, abriu uma vez, fechou, nunca mais abriu de novo. E a gente vê que ele está sempre, né, nessa faixa de 20% a 25%, então mais ou menos um quarto ali dos aplicativos. Né? E qual o motivo disso acontecer? Certamente o design tem, né, uma boa parcela de culpa nisso. Né? Então, um design ruim vai, né, provavelmente gerar isso daí. Claro que uma ideia ruim, né, um aplicativo que não tem ali uma serventia também vai gerar isso, mas com certeza o design tem uma parte grande, né, de culpa nessa estatística. Tá? Então, né, qual é o propósito do design? Né? Como é que você vai aplicar, por que você vai aplicar esse conhecimento, né, do design na criação do seu aplicativo? Né? E o propósito é esse aqui, né? É você entregar uma experiência de usuário fluida, né? Então, em inglês ele fala o termo seamless, que seria quando você está pensando, por exemplo, um tecido que é seamless é um tecido que você não vê a costura, né? Ou seja, é uma coisa muito bem feita. Então, quando se fala em seamless, em termos de tecnologia, geralmente é uma experiência fluida, né? Uma experiência que você não impecável, né? Como está dizendo aqui, né? Então, ela vai ser interativa, né? O usuário vai interagir ali com o seu aplicativo, intuitiva. Então, às vezes, sem nem precisar de ajuda, de manual, de nada. O usuário ele já vai saber o que fazer e amigável, né? Então, tem um erro, o usuário você vai dar uma mensagem para o usuário. Ou então, às vezes, você vai fornecer alguma ajuda para ele, vai destacar uma parte do aplicativo que é justamente a parte que ele quer usar.
Então isso seria, né, também uma experiência amigável para o usuário, né? E junto a essa experiência fluida, você vai entregar uma aparência impecável, né? Ou seja, uma coisa que é agradável de se ver mesmo, tá? Então, a escolha das cores, a escolha das fontes, né, do texto, do posicionamento dos elementos, tudo mais, né? E aí, uma característica interessante aqui é que mesmo que seu aplicativo ele tenha uma ótima aparência, né, isso não vai garantir que os seus usuários vão estar engajados, né? Uma ótima aparência vai ajudar numa rápida adoção, ou seja, uma coisa assim, você lança e aí as pessoas veem que seu app ele tem uma boa aparência, né? O design, a parte do visual dele é boa e aí eles vão adotar rapidamente, ou seja, vão instalar, vão tentar usar rapidamente por causa da aparência. Mas se você quiser manter os usuários de fato usando ali o seu aplicativo, né, e engajados ali, usando, por exemplo, no dia a dia, usando para resolver o problema que você se propôs a resolver, é necessário uma boa experiência de usuário, né? Então a interface de usuário ela é boa para atrair, mas o que vai manter é a experiência do usuário, né? E é por isso que você aplica o design na hora, né? Antes de você começar a programar o seu aplicativo, você pensa um pouco na questão do design do aplicativo, certo? E aí a gente chega aqui nessa parte, né? O que é um bom design? Então a gente vai, na verdade, nós vamos encerrar a aula agora, certo? Porque a gente já está com 1 hora de aula e a ideia é sempre lançar aulas que tenham aí de 50 minutos a 1 hora, mais ou menos, de duração, até para não ficar uma coisa muito extensa que chega ali na metade do vídeo, a pessoa já não está mais querendo assistir. Então a ideia é lançar sempre aulas mais curtas e cada aula a gente vai, né, continuando aqui o assunto. Então a gente vai parar por aqui, né, nessa pergunta, né, o que é um bom design, tá? E na próxima aula a gente continua. Então, até mais.